Você sabe por quê que é tão difícil a gente sair de um relacionamento abusivo? E a gente que eu digo é qualquer pessoa, tá? Porque a gente está falando aqui de leis do comportamento humano. Não é porque aquela pessoa não tem vergonha na cara, ou porque não tem força de vontade, ou porque não se dá valor, que ela não consegue sair do relacionamento abusivo. Existem razões que explicam a dificuldade de qualquer pessoa em sair de um relacionamento abusivo. Existem várias razões, na verdade. Eh, Dependência financeira, dependência emocional, filhos, insegurança, enfim. Quero falar especificamente hoje aqui de um aspecto que segura muito a vítima em um relacionamento abusivo. Vou usar aqui essa nomenclatura, tá? De vítima e agressor. Claro que as pessoas são muito complexas e não é tão simples assim, até porque se a gente olha para a vida do agressor, a gente vai entender porque também ele se tornou agressor, o que não quer dizer que a gente tem que aceitar que ele agrida, certo? Entender é diferente de aceitar. Bom, uma das principais razões que nos ajudam a entender por que que a pessoa tem dificuldade de sair de um relacionamento abusivo é o ciclo de violência. Que é isso? Que é ciclo de violência? Aquele fenômeno que circular mesmo, por isso que a gente chama de ciclo da violência, em que o agressor alterna entre agressões e períodos de agressão e períodos em que está tudo bem, ele pede desculpa, as coisas ficam calmas, existe inclusive uma fase que a gente pode chamar de lua de mel, né, que há reconciliação, a promessa de mudança, etc, etc. E aí a tensão começa a aumentar, vem uma nova agressão, seja física, psicológica, enfim. Essa alternância entre períodos bons e períodos ruins, essa alternância entre períodos em que, nossa, tá tudo lindo, ele prometeu que vai mudar, me mandou flores, etc., e períodos em que há violência, há agressão, isso aqui, ó, é tem nesse ciclo que a gente chama de reforço intermitente. O reforço pode ser a atenção, pode ser o carinho físico, pode ser o reforço sexual, pode ser um monte de coisa desse período em que as coisas estão bem. Então, existe a liberação de reforçadores e aí vem períodos de violência e depois vem a liberação de reforçadores de novo. Essa intermitência do reforço em razão variável, inclusive, porque não tem como prever muito bem quando vai vir uma agressão ou não, quando vai vir um pedido de perdão, né? Qual que é esse intervalo de tempo e o que que precisa ser feito. Essa intermitência é um tipo de esquema de reforço, no caso não necessariamente deliberado, planejado, né? Mas é um esquema de reforço que mantém o comportamento da outra pessoa muito resistente à extinção. E isso a gente vê em pesquisa experimental, gente. Você pega qualquer organismo e modela qualquer repertório num esquema de reforço intermitente, sobretudo se você pega razão variável, esse comportamento fica muito mais resistente à extinção do que aquele comportamento com o reforço que vem sempre. Pense numa pessoa boazinha, vamos pensar num relacionamento não abusivo, num relacionamento não tóxico. O reforço é fixo, né? É previsível que a pessoa vai ser boazinha, que ela vai ser ok, que ela vai ser, né? Esse esquema de liberação do reforço de forma constante, de forma contínua, de forma contingente e coerente, que é extremamente saudável, né? É, é pouco resistente à extinção, produz comportamentos, né, reforça padrões de comportamentos pouco resistentes à extinção. Então, assim, você está saindo com um cara bonzinho e ele faz alguma coisa que não foi legal, ou ele dá uma sumida, ele é super bonzinho, né? Não me deu mais atenção, você não vai ficar correndo atrás dele, né? Agora, se um cara malandro que entra esse ciclo de violência com você, né? De repente ele some, você vai continuar indo atrás dele, porque o seu comportamento de ir até ele
para conseguir reforço foi modelado com reforçadores em razão variável, o que torna esse padrão de ir atrás dele, e que envolve um monte de coisa, né, não só ação, envolve sentimentos, envolve pensamentos, que muitas vezes a gente chama de paixão, que é um negócio bastante patológico, né. Esse padrão é muito resistente à extinção, então demora para passar, né, demora para passar e às vezes a pessoa separa, volta, separa, volta, né. Então, realmente é importante que a gente conheça as leis do comportamento, até para a gente não jogar a culpa para dentro das pessoas, sobretudo para dentro da vítima, né? Ela que não tem coragem, essa vítima que não tem força de vontade, essa vítima que não tem vergonha de voltar, com a pessoa que bateu nela, sabe? Isso eu já ouvi em delegacia da mulher, isso eu já ouvi em espaços que é bem inadequado ouvir esse tipo de coisa, mas é isso, vamos entender ciência para que a gente não fique julgando por aí desnecessariamente e indiretamente culpando a própria vítima, como é muito comum na nossa cultura, né.